Como recuperar a terra? A degradação do meio ambiente está em todo lugar. Quando viajamos por estradas, vemos centenas de quilômetros de áreas desmatadas para a monocultura. Em ambientes rurais, vemos mais gado do que árvore. Nas cidades, áreas verdes perdem espaço todos os dias para a pressão imobiliária e a expansão urbana. As soluções são diversas, mas todas, em algum momento, passam pelo consenso de que é preciso plantar árvores, conscientizar e proteger. Essa aqui atrás é a represa Jaguari, a principal do sistema Cantareira. E esse chão seco, onde eu e o repórter cinematográfico Denis Lloyd estamos, também era fundo do reservatório. O reservatório, que abastece 6 milhões e 200 mil pessoas na Grande São Paulo, tem recebido chuvas constantes e com isso já superou a média histórica para o mês. Mas o cenário ainda é preocupante. Há 2 meses, o governo começou a fazer obras de emergência para aproveitar a água que está abaixo nas comportas de 2 represas do sistema. O sistema Cantareira são reservatórios que captam, que recebem a água de várias bacias. O problema está nas bacias e não no sistema Cantareira. A cobertura do solo, principalmente nas áreas mais sensíveis, como os topos de morro, nas beiras dos rios, ao redor das nascentes e encostas, né? Ela é fundamental e tem que ser floresta. A água não precisa só infiltrar, ela tem que descer suavemente até o solo e ter tempo para infiltrar, e ainda existe um microclima mais favorável, né? Quando você tem floresta, você tem o solo mais frio. A água também precisa disso. Quando ela encontra um solo muito quente, ela não consegue infiltrar. Essa crise relacionada à questão da água, ela tem sim muito a ver com o uso irresponsável da água, né? Mas ela tem também a ver com a falta de cuidado com a infraestrutura ambiental. São as nascentes, são as margens de rios e cursos d'água, são as áreas de proteção de mananciais, as áreas de recarga de aquífero, ou seja, um complexo sistêmico importante que conserva, produz e recupera recursos hídricos, recupera água. A gente tem na escala do Brasil, por exemplo, são mais de 50 milhões de hectares de áreas degradadas, né, de pasto, e que poderiam, em parte, ser apropriadas para a produção agrícola, mais qualificada, mais produtiva, mais adequada à capacidade de suporte do ambiente, e parte disso ser recuperada como infraestrutura ambiental para proteger e produzir água. Tudo que se tem genericamente como problema socioambiental, né, a questão do meio ambiente, é fruto do modelo de desenvolvimento, né? O modelo de desenvolvimento hegemônico, ele é extremamente sustentável à medida que ele consome muito mais do que ele repõe em todos os recursos. E o outro aspecto é a questão da produção agrícola, né? E a produção agrícola a gente poderia conceitualmente trabalhar sobre 2 aspectos, né? A produção para a economia, né? O agronegócio, aquele que produz commodities, né? Soja, milho, algodão, e a produção da agricultura familiar, que produz 70% da comida brasileira, né, do povo brasileiro e do mundo, é uma taxa até um pouquinho maior, né? Então a grande vilã da degradação não é a produção alimentar, é o agronegócio, né? A agricultura de larga escala, mecanização pesada, forte dependência de venenos agrícolas e produtos químicos insustentáveis. Então a árvore, a planta é um reservatório de água. Então se você tem processos erosivos de solo, se você tem contaminação por algum químico, isso tem que ser resolvido antes de você plantar qualquer coisa, né? Entendendo que as plantas, as árvores no futuro, elas vão ajudar como nenhuma ação mecânica que for feita, elas vão recuperar. Existe toda uma cadeia ecológica e agora existe toda uma cadeia de produção também nesse processo de recuperação de áreas degradadas. A natureza realmente ela tem um poder de recuperação, um poder de regeneração que é natural dela, mas a partir do momento que se instalam impactos muito severos, de fato é necessário intervenções humanas, que é o que um dos princípios da permacultura, que é uma intervenção humana positiva. Como a restauração ecológica é relativamente nova, a gente tem muita
muita pesquisa para ser feita, muita oportunidade de fazer inovação, não só nos meios acadêmicos, no meio acadêmico, como no meio rural, os próprios agricultores podendo inovar nos seus métodos de restauração. Essa aqui era uma área de pastagem, a gente utilizou aqui 3 tratamentos de deposição, um tratamento de 20 centímetros de espessura, um tratamento de 40 e um tratamento que foi simplesmente os caminhões depositarem, ou seja, formou montes similares a morunduns, né, de deposição. Esse solo superficial ele vem com um banco de sementes e vem com pedaços de raízes de árvores, arbustos e lianas, né, da floresta. O que a gente viu é que 1 ano e meio depois, ou seja, 2 estações chuvosas, a gente tem intensa rebrota de árvores, a gente tem mais de 20 espécies de árvores que vieram de pedaços de raiz, a gente tem o banco de sementes que germinou e a gente tem espécies de árvores pioneiras que vieram da chuva de sementes. A gente está aqui na área rural de Planaltina, um assentamento chamado Osiel Alves. E aqui no início do projeto foram plantadas 15 mil mudas. Agora a gente está replantando cerca de 4.600 mudas. E aqui hoje a gente fez um mutirão para a comunidade ajudar, que o pessoal tem um engajamento nessa questão da proteção de áreas. Nós chegamos aqui, já havia-se uma proposta bem antes de se fazer aqui um projeto casulo, né? Que seria tipo uma vilinha e espalhar o pessoal na terra. Para você ter uma ideia, aqui já teve uma bacia de água, que já teve um lagozinho, né? E tudo foi acabado só com plantio de soja, né? E criação de gado, né? Para a gente que mexe com agricultura, né? Que somos agricultores, a gente precisa de água, né? E a gente sabe que para se criar água a gente precisa de uma plantação ao redor do local, né? A gente sabe que nós estamos aqui, faz parte da bacia do São Bartolomeu. Há muito tempo meu pai conheceu isso aqui ainda com mata, né? E hoje a gente vê uma situação dessa aqui, quando a gente vê que realmente está crescendo novamente um projeto desse, um plantio desse, para a gente é importante, principalmente na questão da água, né? O projeto Águas do Cerrado do Ipoema, com patrocínio da Petrobras, tem a questão da recuperação de áreas degradadas como um dos seus eixos fundamentais. E em 2 anos de ações, terá plantado 90 mil mudas e feito a manutenção de 170 mil mudas nativas do Cerrado. Essas áreas alvo do projeto foram selecionadas considerando a condição que elas estavam, que são áreas bem degradadas, áreas que têm um uso de pasto, ou eram áreas de agricultura na margem do São Bartolomeu, e são áreas que já não tem mais a mata de galeria e está assoreando bastante, e por isso que está sendo importante a gente recuperar essas áreas. A gente começa fazendo a coleta das sementes, depois a gente beneficia a semente, coloca nos saquinhos e elas ficam aqui no viveiro por cerca de 4 ou 5 meses. Depois elas saem desse telado, né, desse sombrite, para elas poderem se acostumando com as condições de campo que elas vão ter quando elas forem plantadas. A gente diminui um pouco a irrigação, para elas irem se aclimatando, né, com a condição que ela vai ter depois do plantio. E o Mollison fala que uma das ações mais importantes que a gente tem para fazer na permacultura é plantar árvore, né? E a gente tem usado dizer que plantar árvore é plantar água. Água se planta. E é uma coisa que empiricamente, intuitivamente, todo mundo sabe que se a gente degrada o entorno de uma nascente, a gente está correndo um sério risco de perder aquela nascente, porque em volta da nascente, aquele cinturão de vegetação, não é à toa que a natureza fez aquilo, é porque a própria vegetação propicia o surgimento e a manutenção dessa nascente. A gente precisa aumentar a visibilidade dessa alternativa, ou dessa forma de atuar, né, dentro de política pública. Quem produz precisa de um ambiente equilibrado ou próximo, de preferência ao lado ou junto com o sistema, como é o caso do sistema agroflorestal.
Quando os índios Karaô estiveram aqui, visitaram aqui há uns 5 anos atrás, os caciques sentaram por ali e depois mandaram me falar que o cacique estava dizendo que com esse monte de pau aqui ia aparecer água, né? Que eu ia chamar água para cá. Então esse é o processo, a natureza funciona assim, né? E o que nós precisamos é ver que nós temos responsabilidade nesse processo. Como a gente estragou, a gente também pode consertar.